Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por este momento tão gracioso e maravilhoso que o nosso Deus Ele tem nos proporcionado, de nós louvarmos a Ele por este privilégio de estarmos buscando nele a condução do seu Espírito Santo. É importante que quando nós decidimos buscar a Deus, Ele tem se revelado de uma forma muito especial aos seus filhos. O importante é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre cresce, é uma igreja ascendente, está sempre buscando algo especial de Deus para o crescimento, para a nossa espiritualidade. E é importante nós entendermos que o propósito de Deus, ele sempre vai se realizar na vida daqueles que as compreendem, o propósito. E a base do nosso crescimento é a palavra, é a doutrina. E é importante que os discípulos de Jesus, no capítulo 2, no versículo 42 de Atos, a palavra de Deus, ela nos diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Observamos que tudo entre eles era comum. O princípio que nós entendemos para o crescimento de uma igreja e uma estabilidade espiritual dos seus filhos, dos servos de Deus, está fundamentado nos princípios, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. E a igreja primitiva, ela tinha os ensinos de Jesus como base para o seu crescimento. É por isso que Lucas, ao escrever, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos de Jesus Cristo, eles ensinaram os ensinamentos que receberam do Senhor. E a igreja, ela era uma igreja ascendente, como eu falei, é uma igreja que estava crescendo porque ela tinha esses ensinos como base. O ensinamento na primeira igreja, ele foi chamado de doutrina dos apóstolos. Jesus revelou a sua vontade aos apóstolos e mandou que eles o entregassem ao mundo. E é importante que devemos observar que este ensinamento não foi chamado a doutrina da igreja. Observe que a igreja, ela sempre cresceu fundamentada nesses princípios, na doutrina dos apóstolos. Observamos que a igreja romana, que é conhecida como a igreja católica, ela ensina que a igreja produz as escrituras. E com esta base, que eles aceitam os escritos dos pais da igreja, as tradições, até o edito moderno como palavra de autoridade. Mas o relato de Lucas, ele demonstra que aconteceu o contrário. Foi a pregação do evangelho que deu origem à igreja. Então, santos apóstolos e profetas guiaram a igreja até Deus. Completa a sua revelação. Observe que Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Éfeso, no capítulo 3 e no versículo de número 5, vamos entender a base destes versículos, que a doutrina da igreja primitiva veio dos apóstolos, porque eles o receberam diretamente de Deus.
É importante entendermos esse princípio, que o que os apóstolos receberam de Jesus, eles continuaram pregando. Observamos um texto base do que nós recebemos de Cristo, Paulo escrevendo aos 1 Coríntios 11, 23. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, só podemos ensinar algo para a igreja aquilo que nós aprendemos com Cristo. Então, se Cristo é o cabeça, se Cristo é a base, se Cristo é a palavra, então a palavra vem em primeiro lugar, depois a igreja. É por isso que os apóstolos de Jesus, eles tinham as Escrituras como base para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então não é as Escrituras, não é a igreja que vem primeiro, mas o que vem primeiro é a Escritura. Então a igreja, ela é baseada nos ensinos. A igreja, ela é basilada pela palavra, pela doutrina. É a doutrina que limpa, é a doutrina, é a palavra que santifica, que purifica, é a palavra que molda, é a palavra que nos dirige, nos conduz. Então é mediante a palavra de Deus que nós vamos entender o propósito de Deus. É através da palavra que nós vamos entender o conceito de sermos cristãos, de espiritualidade, de vivência, de santidade, de uma separação realmente do mundo, para servirmos ao Senhor. Só vamos ter essa compreensão segundo a palavra. Então não devemos falhar em observar quem perseverava na doutrina. Todos os crentes, eles não somente os pregadores perseveravam na doutrina, nós vamos observar que frequentemente esperávamos os outros a se dedicarem à doutrina, para nos guiarem. Todos os membros da primeira congregação, eles foram dedicados à palavra. Todos desejavam aprender isso. Não significa que todos fossem mestres ou peritos. Deus, ele não precisa de um monte de professores para cumprir seu plano. De fato, os estudiosos frequentemente eles se acham sofisticados demais para aceitar a simplicidade do plano de Deus. Não precisamos fazer seminários, mas Deus, ele quer que sejamos capazes de defender as razões da nossa esperança nele. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, ele deixa isso bem claro. Essa defesa será possível somente por meio de um discipulado dedicado. Quando eu falo que não devemos fazer seminários, que não é necessário se fazer seminários e mais seminários, mas aqueles que buscam e se especializam, e a igreja é de responsabilidade dela também buscar na palavra de Deus orientações para o seu crescimento. Ou seja, é responsabilidade de todos conhecer a palavra de Deus. Há essa necessidade na igreja de todos buscarem conhecer realmente a palavra de Deus. É importante que essa palavra perseveravam. Nós não devemos falhar em observar quem perseverava na doutrina. E outra coisa importante, que os ouvintes e praticantes da palavra de Deus, eles perseveravam. Então todos os crentes, eles perseveravam.
Então não era apenas os pregadores, mas era o dever de todo cristão. E o importante é que para perseverarmos em algo, nós temos que ouvir, né, e praticar a palavra. Os primeiros cristãos, eles desejavam aprender, porque queriam fazer um cristianismo, não é uma busca acadêmica. No livro de Atos, Lucas escreveu sobre uma vida transformada, sobre a formatura das faculdades. Os tessalônicos, por exemplo, eles suportaram perseguições. Os efésios, eles queimaram livros de artes mágicas. Um casal, Áquila e Priscila, saíram de Roma, foram para Corinto e depois para Éfeso, depois voltaram para Roma pelo seu desejo de divulgar o Evangelho. Pessoas de fé, elas se mostram dedicadas em ouvir e praticar. Observe que estou trazendo um relato segundo a Bíblia de pessoas que ouviam a palavra e praticavam a mesma. Então eles não ficavam apenas, como Tiago, ele disse que eles não eram apenas ouvintes esquecidos, mas eles eram ouvintes que praticavam a palavra de Deus. Eram pessoas que estavam se esmerando. Eles tinham um desejo no coração que as pessoas elas entendessem. Eles compartilhavam o que aprendeu, aquela vida com Cristo de liberdade, de amor, uma simpatia realmente com o Espírito Santo, vivendo neles, a graça de Deus sendo abundante na vida deles. Então eles tinham desejo de partilhar, eles tinham desejo de mostrar, de estarem compartilhando, de estarem falando, transmitindo realmente os benefícios da graça de Deus na vida, nas suas vidas. É por isso que eles eram ouvintes e praticantes. Então aqueles que perseveram na doutrina dos apóstolos, que uma vez desfrutando dessa graciosa e maravilhosa graça de Deus, eles perseveravam em primeiro lugar na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles praticavam o que tinham aprendido dos apóstolos. A base das suas pregações era a doutrina, era a palavra de Deus. Outra coisa importante que Lucas relata, que na comunhão, na koinonia, estavam juntos. Eles estavam unidos, tinham comunhão, partilhavam o pão uns com os outros. Tinham comunhão e no partir do pão, o desejo do coração de um era de todos. Então no partir do pão, eles partilhavam o pão. Não apenas o pão diário, mas a palavra. Eles partilhavam. Estavam juntos na oração. Isso é importante, que a doutrina, ela promove isso. A doutrina dos apóstolos, ela promove comunhão, ela promove o partir do pão, leva os irmãos a estar juntos na oração. E o importante é que eles estavam juntos compreendendo o propósito de Deus naquilo que o Senhor tinha chamado. É importante quando nós temos uma compreensão do propósito de Deus e a razão pela qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos santos.
E só pode haver uma santificação na vida do homem se de fato estiver baseado e basilado pela palavra. Então não existe santificação fora da palavra. Porque a palavra de Deus que nos limpa. O próprio Jesus, ele deixou isso bem claro. Vós já estáis limpos. Limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Então Jesus, ele deixou isso bem claro. É importante que a palavra de Deus, ela é luz. O salmista, no Salmo 119, no versículo 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Observamos que o versículo 9 do Salmo 119, o salmista faz uma pergunta: de que maneira purificará o jovem o seu caminho? E a resposta vem em seguida. Ele diz: observando, segundo a tua palavra. Jeremias, ele diz: Senhor, quando eu encontrei a tua palavra, eu as comi. É por isso que só podemos ter uma vida cristã solidificada na rocha se tivermos fundamentado na palavra. O cristão que é fundamentado na palavra e na doutrina, o salmista diz, é como que o cedro no Líbano e como a palmeira no deserto. Quem conhece palmeira sabe que é uma árvore do deserto. E essa árvore do deserto, como a palmeira, vem o vento, quebra a copa dela, mas ela não arranca pela raiz. O cristão que é fundamentado na palavra é como a parábola dos dois fundamentos. Um construiu a casa sobre a areia e o outro construiu a casa sobre a rocha. Ambas as casas foram construídas, mas o que levou uma daquelas casas a permanecer foi no tipo de solo que ela estava construída. Os seus alicerces, eles foram construídos em um solo que tinha sustentação, que as suas bases elas foram fincadas. Não sou contra nenhum tipo de avivamento, porque até eu entendo que o verdadeiro avivamento ele vem pela palavra. Se tem uns que são mais avivados do que outros, mas que isto seja resultado da palavra. Não barulhos sem fundamentação na palavra, porque você se torna uma pessoa oscilante. Hoje você está bem e amanhã você está na incerteza. E o que anda segundo a palavra, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, como disse o salmista, não temerá mal algum, porque ele tem convicção que o Senhor está com ele. É por isso que os apóstolos de Jesus enfrentaram prisões, enfrentaram muitos mártires, chicoteadas, eram arrastados em praças públicas, costas ensanguentadas, mas eles não murmuravam, eles estavam sempre louvando a Deus. Se você está passando por provações e tribulações, glorifique a Deus, porque você está fundamentado na palavra, e a palavra de Deus nos diz que no mundo teríamos aflições. Então, para o cristão não é novidade passar por aflições, porque a própria palavra, como estamos fundamentados nela, ela nos orienta. A palavra ela vai nos orientar que
O cristão em Cristo Jesus, ele passa por situações adversas, mas ele não negará o nome de Jesus por causa da circunstância, mas ele permanece na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa lhe dar graça e você possa fazer uma autoanálise de si mesmo e que esta palavra possa ter encontrado guarida nos teus corações, nos seus corações, e você pode louvar a Deus pela bondade e pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.